Olá, meu nome é Carolyn Wenzel, sou fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropedic, que fica aqui em Balneário Camboriú. Este vídeo é uma live que aconteceu no Instagram, que é @neuropedic, e lá a gente fez falando sobre o posicionamento de bruços do bebê, que idade acontece, quando começar, quanto tempo deixar esse bebezinho de bruços. A segunda será sobre a transferência postural, o movimento de rolar, também que idade acontece, como estimular, como usar o brinquedo para que esse movimento aconteça. A terceira será sobre o sentar, tanto no chão quanto no banquinho, pensando também em adaptações para crianças com dificuldades motoras. A quarta será sobre o movimento, a postura ajoelhada e o semi-ajoelhado, como fazer esse semi-ajoelhado para de pé. E a quinta será sobre o posicionamento de pé, também pensando em adaptações para crianças com dificuldades motoras. Então, se você é pai, mãe, cuidador de crianças com dificuldades motoras, de bebezinhos, babá ou até mesmo terapeuta infantil, esse vídeo é para você. Tá? Então, a de hoje será sobre o posicionamento de bruços, que nós já sabemos que é muito importante para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento motor. Né? Então, é esperado que a gente comece a colocar esse bebê de bruços já lá no primeiro mês de vida do bebê. Então, é importante que lá depois que o bebê se acostumou, né, nas primeiras semanas de vida, nós já comecemos a colocar ele de bruços, podendo ser até no seu colo, por exemplo. Colocar ele aqui, você deita e coloca o bebezinho aqui de bruços no seu colo, por exemplo. Ou até mesmo viradinho aqui de barriguinha para baixo, no colo, para que ele já comece a ir se acostumando aí com a postura de bruços, tá? Então, aqui, né, vamos contextualizar que a postura de bruços é o famoso tummy time, que é quando a gente bota o bebezinho de barriguinha para baixo. Então, ele vai ficar sempre assim, ó, de barriguinha para baixo, pode ser daí no chão ou no colo, como eu mostrei anteriormente. No começo, nós podemos fazer algumas adaptações para facilitar ali para a criança ficar de bruços, já que ela ainda não está acostumada a ficar nessa posição e é realmente muito difícil para ela. Então, eu trouxe aqui uma almofadinha de pescoço. A Betina está aqui para ajudar, a nossa modelo, para ajudar a gente a demonstrar aqui para vocês. Essa daqui é uma almofadinha de pescoço mesmo, dessa que coloca aqui. E eu trouxe aqui para a gente ajudar aqui na posição de bruços. E também dá para usar toalha, tá? Então, vamos começar aqui usando essa almofadinha de pescoço. A gente vai colocar o bebezinho de barriguinha para baixo na almofadinha de pescoço. E que parte do corpo que tem que ficar encostada aqui na almofada? É o peito do bebê. O bracinho dele tem que estar para frente da almofada para que o bracinho não fique bloqueado. Então, a gente não vai deixar o bracinho aqui em cima da almofada, porque senão ele não consegue se movimentar aqui, ó, ele fica preso. Então, a gente coloca a almofada no peito do bebê e o bracinho fica livre na frente, ou para encostar lá no chão, ou para ele alcançar um brinquedinho aqui com uma mãozinha, com a outra, tá? Então, essa é a primeira forma que a gente pode colocar o bebê de bruços. Aí, Carol, dá para usar a almofada de amamentação? Depende. A almofada de amamentação, muitas vezes, ela é muito grossa, muito alta. Então, ó, vai ficar assim, o bebê vai ficar muito inclinado. Olha a compensação que vai fazer lá no quadril do bebê. Vai ficar muito ruim a posição dele se a almofada for muito grande. Então, quando o bebezinho é bem pequenininho, lá no primeiro mês de vida, segundo, eu prefiro essas de pescoço ou então adaptar com a toalha, como eu vou mostrar, tá bom? Porque é muito grande e acaba não favorecendo muito ali a postura para a criança. Aí, com a toalhinha, você pode pegar uma toalha de banho, aí enrola a toalha e a gente faz a mesma coisa, coloca no peito do bebê. Geralmente vai ficar mais baixinha e mais molinha que a almofadinha, então fica um pouquinho mais difícil. A gente já dificulta um pouquinho aí a posição. Então, mesma coisa, ó, no peito do bebê, os bracinhos lá para frente e já facilita o movimento. Aí, por que facilita quando a gente usa esses recursos? Porque a gente transfere o peso da cabeça lá do bebê, que é muito pesada para ele, né? Já que ele acabou de nascer, ele ainda não tem uma musculatura forte. E a gente transfere um pouco desse peso lá para o quadril, que a gente inclina ele. Então, o peso fica mais voltado lá no quadril. Então, se ainda tiver difícil para ele aqui, a gente pode até colocar nossa mão aqui no quadril do bebê e empurrar um pouquinho para baixo. Vai ficar ainda mais fácil dele ficar nessa posição. Aí, por que colocar de bruços é tão importante?
porque a gente vai fortalecendo, o bebê vai ganhando força na cervical, força na musculatura toda posterior aqui do corpo, que é muito importante, já que ele nasce em formatinho de C, né, que é a posição que ele fica lá na barriga, em flexão fisiológica. Então, quando a gente coloca ele de barriguinha para baixo, ele vai ganhando força aqui nessa musculatura. Então, no começo é muito difícil mesmo ele ficar nessa posição. Então, é normal que ele chore, que ele reclame, mas a gente pode ir indo devagarinho, aos pouquinhos. A gente pode começar com 30 segundos, com 1 minuto, e aos pouquinhos a gente vai aí aumentando esse tempo que a criança, que o bebê está permanecendo na postura de bruços, conforme a tolerância. Então, a gente vai aumentando aos pouquinhos aí a dificuldade e diminuindo o apoio e variando o apoio que a gente dá. Então, a gente pode deixar um pouquinho na almofadinha de pescoço, um pouquinho na toalhinha, um pouquinho no seu colo, um pouquinho no chão, um pouquinho no berço, no trocador e adaptando ali na rotina diária de vida de vocês, da rotina, que assim ele vai se acostumando com a postura de bruços. Além de que é muito importante para que ele adquira as próximas habilidades também. Ele tem que rolar, ele tem que virar de ladinho, ele tem que conseguir engatinhar. E tudo isso, quando a gente começa a colocar de bruços, assim, bem cedo, vai ficando mais fácil para o bebê adquirir as próximas posturas. Aí uma pergunta que me fizeram essa semana aí na caixinha de perguntas foi sobre treinar a postura de bruços para crianças maiores que têm dificuldades motoras, seja alguma síndrome, paralisia cerebral, enfim. Então, eu até expliquei lá, mas reforçando aqui para vocês, geralmente a postura de bruços para uma criança maior, ela acaba não sendo muito favorável para o alinhamento dela. É muito difícil ela ficar na posição de bruços. Então, a gente vai treinar em posturas mais altas, como sentadinho, num banquinho, sentado com uma mesinha na frente, a gente vai colocar de pé. O bruços, nesse caso, acaba não sendo tão legal ali para a criança maior, porque ela vai ficar muito desalinhada, pode até favorecer um padrão ali ruim de movimento para ela. Por exemplo, uma criança que tem um padrão extensor, né, que fica muito, se estende para fazer todos os movimentos. Se a gente treinar esse controle de cabeça ali na postura de bruços, não vai ficar tão legal para o desenvolvimento dela. Treino também para crianças atípicas aqui, que são bebezinhas, nós também podemos treinar a postura de bruços colocando esses recursos. Por exemplo, uma criança, um bebezinho mesmo, mas que tem ali 2 meses, 3 ou até 6 meses, mas ele não consegue ainda ficar na posição de bruços, é muito difícil para ele, não consegue fazer a extensão ali da cervical, né, levantar a cabecinha quando está na posição de bruços, isso é a extensão cervical, a gente pode também utilizar esses recursos para facilitar, né, colocar aqui uma almofadinha, para ir treinando essas posturas e ganhando força com ele ali nos primeiros meses de vida, tá? Mas se for uma criança típica que está se desenvolvendo normalmente, é importante que a gente varie esse apoio. Coloque um pouquinho sempre no chão e um pouquinho usando esses recursos para que a gente vá desenvolvendo ele e adaptando. Outra forma muito legal da gente treinar essa postura de bruços é utilizando a nossa perna. Então a gente pode colocar aqui, ó, o bebê, utilizando aqui a nossa perna mesmo, ó. Coloca ele aqui de bruços, oferece um brinquedinho aqui na frente, e aqui também já fica bem legal, e ele tá no seu colo, então fica ainda mais fácil para que a gente consiga estimular aí essa postura com o bebê. É muito importante, então, que a gente comece a fazer esse posicionamento desde lá dos primeiros meses de vida, do primeiro mês de vida do bebê, pensando no seu bom desenvolvimento motor. A próxima live a gente vai fazer sobre o rolar, que eu vou demonstrar mais bem detalhadamente o movimento para vocês, de como fazer. Isso vai ser muito importante porque até para associar aqui com bruços, porque a gente pode utilizar o rolar para que ele chegue na posição de bruços. Então a gente já estimula o rolar e já deixa de barriguinha para baixo. Então é muito legal também isso. Nós também vamos fazer a posição sentada, daí tanto com apoio quanto sem apoio, utilizando um banquinho ou no chão. Vamos fazer também o ajoelhado e semi-ajoelhado e a posição de pé, tá? Nas próximas lives, sempre pensando em adaptações aí para as crianças e para que vocês consigam fazer em casa. Todas essas dicas aqui que eu passei aqui para vocês sobre o posicionamento de barriguinha para baixo e a importância dele, que idade que é esperada que isso aconteça. Eu tenho todas essas e até os 18 meses de idade num e-book que está aqui no link da bio do perfil, tá? Então vocês podem estar acessando lá, que tem todo o link lá para compra, e se tiver alguma dúvida também pode perguntar aqui no Instagram,
que eu vou respondendo para vocês e nas caixinhas de perguntas que eu deixo aqui nos stories sempre, tá bom? Muito obrigada. Ah, e é muito importante pensar que nesses primeiros 3 meses de vida, o bebê tem que estar controlando a cervical até os 3 meses, tá? Então, é importantíssimo que ele fique de bruços para que ele atinja esse marco motor. E é isso. Beijo! Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos o Instagram da clínica, que é @neuropedic. Lá tem conteúdos diários sobre esse mundo aí da reabilitação infantil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar com isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre estimulação e reabilitação infantil.